Fala, galera, beleza? A gente está começando aí o nosso primeiro podcast do Opcionalizando, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aí sobre essa queda violenta do mercado, né? Como é que é possível, estratégias para ganhar muito dinheiro com essa movimentação de queda. Eu estou aqui com o Agrinei, meu convidado especial para a gente estar falando um pouquinho aí. Fala, Agrinei, beleza? Fala, Léo. Hoje é um dia muito especial, um dia para ensinar o investidor a se preparar para esses momentos, porque eles vão surgir. O Joesley Day foi meu batizado, hoje eu saí bem tranquilo, bem mais tranquilo dessa queda aí brutal. Pô, que legal. A gente tava até conversando aqui antes de começar, né? Esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo, que o Agrinei está participando também. Então, É o meu primeiro também. Dois cabaços do podcast, né? Vamos ver o que sai aí. Vamos falar sobre esse mercado, essas movimentações aí. Muito bacana. É bem interessante isso que você falou, né? Então, pô, desde o Joesley Day que a gente não tinha um circuit break. Né? Então, você pegou do Joesley Day? Foi meu primeiro circuit break. Inclusive, eu me desfiz de uma posição com 25% de queda no dia, que hoje eu estava super tranquilo, eu não desfiz nada, mantive minha carteira. Tinha defesa com o put, que é uma coisa que seu curso ensina, que é legal também. Bacana. Então, assim, a educação é fundamental para o mercado financeiro, cara. É fundamental, né? E é comum, assim, nesse momento, todo mundo entra em desespero, né? Todo mundo entra em desespero, quer zerar a posição. Aí o mercado está despencando já 30%, está todo mundo querendo saber qual que é a put que compra, né? Depois que o mercado já foi. A volatilidade explodiu, e o cara quer comprar o seguro depois que a casa pegou fogo. Agora já era. Exatamente. Depois que pegou fogo lá o apartamento, o cara quer contratar o seguro. Então não dá, né? E a gente estava até conversando aqui antes de começar também, né? Que acaba entrando num momento bem interessante para comprar ações de boas empresas no mercado, né? Eu, particularmente, eu estava vendo o mercado totalmente esticado. Eu gosto de comprar ações de boas empresas aí para minha carteira, como Grendene, ITSA. A gente estava até falando da Ambev, né? E o mercado estava muito esticado, que não dava, pelo menos para mim, eu não gosto de estar fazendo alocação mês a mês. Eu gosto de botar o meu capital numa reserva de oportunidade e aí, nesses momentos, a gente acaba entrando no mercado, né? É verdade. Inclusive, algumas pessoas, sabendo que eu tenho essa plataforma para mercado financeiro e tal, me pediam orientações para começar a investir. Cara, quer que eu entro agora, tal, Bitcoin, ações? Eu falei, cara, o mercado está estranho, está muito esticado o mercado brasileiro, o mercado americano muito esticado, a gente tem um problema de liquidez muito grande. Eu acho que agora você tem que deixar seu dinheiro no Tesouro Selic, esperar quando acontecer uma oportunidade, quando vier a oportunidade. E hoje ela veio. Então, acho que agora é hora de vender put para comprar os ativos que você quer ter com desconto. Claro, você vai vender coberto, você vai ter o cash, e você vai escolher o strike que você quer adquirir o ativo, e você vai ter um desconto aí, que vai ser o prêmio que você vai receber da put. Então, acho que o momento está bom para montar a carteira. Começar a montar a carteira. A gente vai falar um pouquinho dessa estratégia aí de venda de put. Hoje é dia 9 de março, e deixa eu só falar um pouquinho para a galera que está perdida do que está acontecendo com o mercado, né? Que a gente, assim, começou o dia já naquela loucura, já os mercados lá fora, os mercados asiáticos, desde ontem à noite já estava acompanhando, já despencando. Eu falei, puta, amanhã o mercado vai sangrar, né? E a gente teve, na verdade, o mercado ele já vinha caindo bastante. Aí, pouco antes do carnaval, porque aqui o pregão estava fechado até a quarta. Mas os mercados do exterior estavam caindo desde a segunda-feira e aqui na quarta-feira a gente teve aquela primeira queda. E aí começou a sangrar, né? O feriado de carnaval aqui começou a sangrar lá fora, a gente estava fechado, abriu e aí começou a sangria total, né? E aí hoje, especificamente hoje, a gente teve aqui para o Ibov, cadê? A gente exatamente 12,17% de queda para o índice Bovespa. A gente teve a ação da Petrobras chegando a cair 35% no dia de hoje, né? Fechou com queda de 29,85%. E a gente teve aí o mercado já às 10h30 da manhã acionando o seu circuit breaker, né? O primeiro circuit breaker. Então, para quem não sabe, o circuit breaker é um mecanismo aí contra o pânico do mercado, que quando bate 10% de queda no mercado, a gente fica com o mercado suspenso durante 30 minutos, depois dá sequência, quando bate mais 15%, na verdade, quando bate 15% de queda, fica 60 minutos suspenso e, se bater 20% de queda, fica suspenso por tempo indeterminado. Hoje,
Eu, particularmente, na parte da tarde, eu vi que bateu o segundo circuit breaker aí do mercado. Segundo? Teve o segundo circuit breaker aí do mercado. Eu estava em reunião e, quando eu voltei, os mercados estavam congelados. Né? Então, a gente teve primeiro às 10h30 da manhã, ali, aproximadamente, com 10,01% de queda, e aí depois teve na parte da tarde. Eu não sei o horário exato que teve aí a queda, né? O da tarde eu não acompanhei. Eu até estava conversando com um amigo meu que o circuit break é para a galera descer, ir para o recreio, tomar um café, tomar uma cerveja, tentar esfriar a cabeça para subir e não continuar naquele pânico, né? Só tem isso para fazer, né? Não tem jeito, né? E até mesmo para a gente estar estruturando a operação com opções, ficou bem difícil, porque o mercado entrava em leilão, voltava, começava a abrir muito spread entre compra e venda nas opções. Então, não tinha muito o que fazer. Mas você não tem nem referência, porque a opção de compra, quer dizer, a oferta de compra está R$1 da diferença da oferta de venda. Então, você não tem nem referência de volatilidade, fica bem difícil para você operar. Exatamente. E vamos perguntar para o que você tem feito aí no mercado nesses últimos tempos de estratégia. Cara, eu tenho uma carteira de ações e eu rentabilizo ela. Não é exatamente o lançamento coberto, eu faço, às vezes, eu vendo 3 calls e eu zero a posição, comprando 2 calls mais acima. Isso para dificultar que eu seja exercido, né? Que eu lanço a call um pouquinho mais afastada, cerca de 5%, 6%, e compro a cerca de 11%, quer dizer, eu lanço a 5% e compro a 11%. Então, eu fico com payoff ali até dar um triângulozinho, não tem como a gente mostrar aqui, mas assim, tem uma faixa que dá um rendimento bem legal, chega a 5%, 6%, se o ativo ficar naquela faixa de preço. E para cima, eu tenho um lucro ilimitado, mas assim, eu faço isso com ações em que eu tenho na carteira há muito tempo. Eu tenho ações da época de 2016. Né? Fui montando minha carteira no final de 2015 para 2016. Pô, você pegou o início do boom ali, né? Não, foi muita sorte, dei realmente muita sorte. Comecei a assinar relatórios de casas de análise, então assim... Mas aqui naquela época não precisava ter relatório. Qualquer coisa que você comprasse, subia. Inclusive, quanto pior, melhor. Quanto pior a empresa, subia mais. Mas, assim, mais volátil, né? Então... exatamente. É engraçado que hoje minhas ações de Petro estão no preço que eu comprei na greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros eu também usei essa estratégia de vender put e eu fiquei com um custo de aquisição de R$16. Hoje ela bateu esse custo. Fala um pouquinho da estratégia de vender put aí para a galera. Como é que você trabalha com ela? Primeiramente a gente tem que entender que você está se responsabilizando em comprar o ativo. Você entra na obrigação de comprar o ativo quando você vende a put. Exatamente. Então, para que você faça isso, a corretora vai te exigir uma garantia, porque se acontecer de você for exercido, você vai ter que usar aquele caixa para comprar as ações, para efetivar aquela sua obrigação contratual que você teve quando você lançou a put. Então, você tem que saber exatamente qual é o valor que está de nocional ali, que seria a quantidade de puts que você vendeu, vezes o strike do ativo, porque aquele caixa ali é o valor que você vai ter que desembolsar ali, se você for exercido. Né? Exatamente. A vantagem disso é que, imagina que você está querendo comprar Petrobras a R$16. Ela chegou a R$17. Ainda não é o seu preço, mas você pode, eventualmente, lançar uma put de R$1, R$1,50 ou R$2, então você vai conseguir, eventualmente, ser exercido e adquirir a Petrobras com desconto ou até abaixo do preço que você queria. Então, eu acho uma estratégia bem interessante para quem está querendo montar uma carteira, não sabe exatamente ainda se o mercado vai voltar, se vai cair mais, mas se chegou no preço que ele está satisfeito com aquele ativo, eu acho que ele pode começar a montar uma posição, sempre deixando um valor em caixa, porque a gente não sabe para onde vai o mercado pode cair mais 10% amanhã, ou mais 15%, então ele tem que ir montando de forma gradual. Eu fiz uma palestra aí nesse final de semana, no sábado, e a gente falou da venda de put como uma estratégia sinônima, na verdade, ou alternativa ao lançamento coberto. Exatamente. Que a gente faz o que a gente monta muita estratégia, a gente segue aquela lógica do sistema diamante, né? Que a gente monta as estruturas de renda, seja um lançamento coberto, seja uma venda de put, que ele vai se exigir só a margem de garantia, não vai exigir que você tenha um desembolso ali de capital. Você pode deixar o dinheiro no Tesouro Selic ou no CDB. Você deixa o capital no título de alta liquidez, CDB de liquidez diária, ou até mesmo em ativos, só que você vai ter aquele deságio, né? Sim. E você trabalha com a venda de put. E com um pedacinho da renda, por exemplo, se você for fazer um lançamento coberto agora na Petri,
faltando 5 dias para o vencimento, com a volatilidade implícita lá nas alturas, ela está pagando, que eu vi hoje, 7,9% de taxa para 5 dias. Cara, Então, e a gente está com juros de quase 4% ao ano. você Então, pega ali quase o quê? Quase 2 anos, vai 1 ano e meio de rentabilidade, né? Então, é um porque negócio esses juros, absurdo. a Selic não é nem o juro real, né? A gente tem que descontar a inflação, então esse percentual é percentual real, porque você está no período aí de 4 dias, nem dá para contar a inflação. Exatamente. É bem... E aí o que a gente faz? Com um pedaço dessa taxa, por exemplo, você ganha 8%, abre mão de 4% e monta alguma estrutura. A gente fez isso com a Petri quando a volatilidade implícita estava baixa. Então, como a gente fez o lançamento, que na verdade não foi o lançamento, a gente fez uma trava horizontal de linha, e que é como se fosse um lançamento coberto, de vez de ser sobre o ativo, é sobre a opção mais longa. sim. Então, você compra a opção mais longa e lança curta. Então, a gente fez o quê? Com a grana que a gente recebeu da curta, a gente comprou a Petri O 197 e segurou. Só que a gente pegou a O 197 na proporção de 5 vezes mais. Então, por exemplo, se eu gastei ali 2.890 e tantos reais ali para montar, para comprar a opção longa, quando eu fiz a compra da O 197, a gente gastou R$100. Recebi de taxa ali R$890, gastei R$100 para comprar essa put, a O 197, a 2 centavos. E aí o que aconteceu? São opções improváveis, né, que venham dar algum retorno. Hoje ela fechou a 4,30. Então, você fez a conta do percentual? Dá 22.500%. Incrível. Bem-vindo ao caos. Bem-vindo ao caos, né? Então, o cara que botou ali R$100, ele voltou aproximadamente 12 mil. Não, na verdade, a gente fechou ainda um pouquinho pior, né? A gente fechou a 2,43 no início da tarde. Não chegou a fechar a 4,30. É que a verdade a gente não sabe até onde vai. Então você não sabe até onde vai. Tirando um pouquinho até... E aí a gente ganhou aproximadamente R$12.050. Só que já pagou 4 vezes a estrutura de renda que vence em dezembro. Ou seja, você está com uma estrutura de renda de graça. Você está com potencial de ganho ainda que já está pago. Que já está pago. Você pode montar mais 4 estruturas de renda de graça que vai estar te dando retorno até dezembro de 2020, basicamente de graça. Então, essa aqui é a ideia, né? Então, a gente conseguiu pegar essas pancadas. A gente teve alguns colegas que pegaram e a gente também teve outras opções, né? Avaliou 49, que a gente pegou também nessa mesma ideia. Só que a gente nunca monta seco. Simplesmente comprou put ali a seco. A gente sempre tem uma estrutura de renda. Alguma coisa para ter uma renda e dessa renda você compra um pouquinho de proteção ou monta uma outra estrutura. Exatamente. A gente protege a alavanca, os dois, né? A gente protege a alavanca. Agora, se a volatilidade implícita está muito alta, para você comprar call a seco ou put a seco, elas ficam muito caras. E, às vezes, você perde se a volatilidade cair. E aí você tem que optar mais por uma travinha de alta, uma travinha de baixa, mais fora do dinheiro, ali, mais de 10, 15 centavos, né? Sim. Então, inclusive, um amigo meu está começando a estudar opções, bem recente, bem crua, do mercado financeiro, pergunta, pô, então agora é hora de comprar call. Cara, não tem como você comprar uma call agora. Você vai perder seu dinheiro porque a volatilidade implícita está muito alta, você está, às vezes, bem pertinho do vencimento, seu teto está gigantesco, então vai correr aquilo ali brutalmente, você vai investir e o dinheiro vai deixar todo para o mercado. Então, aconteceu até na greve dos caminhoneiros, né? A Petrobras caiu 40 e tantos % ali em 3 dias. E o cara desavisado, ele pensou o quê? Pô, vou comprar call, que o mercado vai voltar e eu vou ganhar a grana. E a galera comprou call, o mercado realmente voltou, mas as opções desvalorizaram, porque a volatilidade ela começa a secar tanto, o tempo vai passando, vai corroendo o prêmio, que o cara não consegue ganhar naquela movimentação de alta, né? O que acontece, né? São várias influências para o prêmio da opção. Uma delas é o valor do ativo, que ele se deslocando a favor da sua opção. Você tem uma call e o ativo sobe, você é beneficiado. Se tem uma put, o ativo cai, você é beneficiado. Mas tem também a volatilidade implícita, que é qual é a expectativa das pessoas para o futuro próximo, ou pelo menos para o futuro do vencimento daquela opção. Então, logo após uma catástrofe dessa, as pessoas estão com tanto pânico e com tanto medo do que vai acontecer, que elas colocam o valor do prêmio, elas exigem um valor muito alto para vender aquela opção, para te vender aquele direito. Então, mesmo que você compre, muito provavelmente
você vai perder dinheiro. Então, você tem que conhecer todos os fatores que influenciam no preço da opção para que você possa estudar e ver se existe oportunidade ou não naquele momento. Não é só direção, né? Você tem o Exatamente. tempo e a volatilidade, que eles oscilam bastante e comprometem bastante, né, o preço da opção. E mesmo em estruturas bidirecionais, que o legal de opções que dá, você consegue fazer estruturas que ganham tanto com a alta quanto com a queda, mas nesses momentos não dá para você fazer isso porque o custo também é muito alto. Exato. Bem complicado. A gente montou na Vale, foi o que eu chamo de strangle financiado. Né? Você faz o lançamento coberto e monta um strangle bem fora do dinheiro, tanto de call quanto de put. Só que a put ela é alavancada também. Isso é bem legal. E aí o mercado veio com a movimentação de queda, o preço médio, a put acelera tanto que o preço médio da sua ação ela cai para baixo do preço da ação. Então, a Vale chegou a R$ 39,00, o nosso preço médio de compra da Vale ficou a R$ 38, R$ 37,00. Porque a gente pegou a put a 24 centavos, ela bateu 9,80 hoje. Né? Então, e você está orientando o pessoal já a começar, para quem quer montar uma carteira, né? Porque Ibovespa 120 mil, as pessoas queriam comprar ações. Agora, com Ibov quase abaixo de 90 mil, as pessoas estão receosas, estão querendo vender. Então, é engraçado porque eu falo isso bastante, tanto lá no meu canal do Telegram, dicas de investimentos, que eu sempre, todos os dias, eu passo alguma dica de investimento. Eu falo também lá no canal do Opções e Oportunidades. Só que o que acontece? Quando você fala, imagina que você falou para uma criança não colocar o dedo na tomada que ela vai tomar choque. Né? E aí o que a criança faz? Vai experimentar. Vai colocar o dedo na tomada e vai tomar choque. Cara, a mesma coisa, você fala, galera, tá interessante agora para comprar put. Quando o mercado estava subindo. E aí todo mundo fala, que comprar put o quê? O mercado vai bater 300 mil pontos, tá? Aquele otimismo, aquela euforia, né? E aí vem um movimento que ninguém espera. Aí o mercado vem derretendo, caindo 40%. O que o pessoal quer comprar agora? Put. Você está sempre na contramão. Está sempre na contramão. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, agora começar a focar em comprar ações para carteira para longo prazo. Né? Porque você pegando boas empresas a bons preços, o próprio dividendos ali, a distribuição de lucro que a empresa tem ao longo do tempo, que ele é crescente também, tende a ser crescente ao longo do tempo, você vai recebendo cada vez mais. Se você começa a ter o hábito de pegar boas empresas por bons preços, você consegue ter uma rentabilidade muito mais interessante na sua carteira, uma renda passiva muito mais interessante. Só que ninguém quer pegar nesse momento. Todo mundo quer comprar quando o mercado está fazendo nova máxima, né? Inclusive, quando você tem essa queda brutal, a tendência é que o dividend yield, que é o percentual do lucro distribuído em relação ao preço do ativo, ele tende a subir. Então, você vai estar comprando empresas que, em tese, dão mais dividendo, dão mais renda passiva, né? Para você. É aquela renda que, quando você está na praia, você está ganhando dinheiro, né? Que a empresa está trabalhando por você. Agora, como a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast, a gente não sabe para onde o mercado vai. O mercado pode cair mais 10% Pode amanhã. cair mais 10% ou pode voltar a subir. Ninguém sabe para onde ele vai, né? Mas, assim, já está muito mais convidativo do que quando as pessoas queriam entrar. Com certeza. Então, você já liga o sinal ali amarelo e já começa a fazer as comprazinhas de ações, né? Eu já estou com put vendida em Vale, bem em posição pequena ainda, porque eu não sei para onde vai, mas é uma posição pequena. Se eu for exercido, já vou carregar para a carteira. Um pouquinho de Petro, Ambev também, ali no limite de R$14, Ambev, eu acho que pode ser uma alternativa boa. Então, assim, estou começando a, quem sabe, me aproveitar desse momento para reforçar minha carteira. Eu estou voltando a ficar de olho em TSA, que também está ficando interessante. Grandene, que eu adoro o Grandene, cara. Acho que eu sempre falo, né? Eu acho que é a minha preferida, Grandene. Acho que não vi quanto caiu ela hoje, cara. Ela caiu, vamos pegar aqui, ó. Grandene, GRND3. Grandene bateu hoje R$8,90. Deu quanto de queda isso? É queda ou preço? R$ 8,90. Hoje ela caiu, ela já vem caindo alguns dias, né? Hoje ela caiu 2,73%, não caiu muito. Se segurou. Se segurou bastante, porque ela já vem nessa movimentação de queda, né? A TSA também, que é uma boa pagadora de dividendos, hoje caiu 5,71%. Tá, ok, né? Mas também está voltando num ponto que eu gosto, ali na casa dos R$11, R$10,50. Então... Eu carrego TSA de R$6 de 2016, cara. E é surpreendente, né, cara? Um negócio que não para de subir. Tipo, caiu,
banco não para de ter lucro recorde um atrás do outro, e A querendo ou não, administração a de Itaú é distribuição incrível, né, também. Se você compra banco hoje e os lucros eles continuam subindo, daqui a 10 anos, o que você recebe de dividendos lá na frente, em termos do seu capital, já paga tudo ali que você... Pagou quanto você investiu no ativo. Exatamente. E aí você continua tendo o ativo e recebendo os dividendos. E recebendo os dividendos. Mensais, então, periodicamente. Então, porra, isso é sensacional. Me fala um pouquinho, eu conheci você lá no meu treinamento, né, no PFSD, o presencial, e eu não sabia que você tinha a sua plataforma, lá, opções.net.br. E muitas pessoas vão me perguntar, Léo, poxa, eu queria alguma coisa, eu não quero gastar com uma plataforma de opções, quero alguma coisa mais free ali para estar olhando, para estar tendo acesso, né, às informações do mercado de opções, que ou você vai ter lá no site da B3, que você vai ter que fazer a compilação dos dados, né, vai ter que fazer os seus cálculos, ou você vai ter que buscar alguma outra alternativa. E aí, felizmente, a gente tem uma alternativa, né, que tem a parte ali gratuita com muitas informações boas, que é opções.net.br. Fala um pouquinho lá da sua plataforma. Legal. Cara, quando eu comecei a estudar opções, foi por volta de 2016, eu até já tinha tido contato um pouco antes, lá de 2003, 2004, mas nunca tinha operado. Mas em 2016 que eu voltei a investir com mais intensidade, passei a me educar mais, fiz o primeiro curso de opções e aí eu fui apresentar o modelo Black-Scholes. Achei bacana aquilo ali, bastante matemática. Eu tenho uma formação parecida com a sua, eu acho que você também é de ciência da computação. Ciência da computação, eu quase me formei, mas não me formei. Eu conheço o mercado financeiro e acabou, e aí chutei o balde e falei, eu quero isso aqui. Eu tenho essa formação de ciência da computação, então, assim, eu buscava as informações de opções, grade de opções, pesquisa simples e não encontrava na internet. Eu encontrava uma coisa bem limitada e de pouca qualidade. E eu comecei a construir ferramentas para mim, né? Primeiro, listagem de opções, para você pesquisar ali o strike mais adequado. Em seguida, eu comecei a fazer os cálculos lá das gregas, né, de volatilidade implícita, que é uma coisa essencial para você operar. Em seguida, quando eu comecei a entender as estruturas, né, de straddle, calendário, trava de alta, trava de baixa, aí eu comecei a fazer a plataforma de simulação, para que eu conseguisse enxergar o payoff de uma estratégia e, eventualmente, não correr o risco de montar uma coisa que está com um risco assimétrico. Então, quer dizer, risco assimétrico é quando você está numa posição em que seu prejuízo pode ser limitado. Se o ativo subir demais ou se cair demais, você tem um prejuízo ali que provavelmente vai te quebrar. Então, eu queria enxergar, eu preciso enxergar, tem gente que consegue fazer a estrutura sem enxergar o gráfico. Já desenha na cabeça, né? Exatamente. Até hoje eu consigo enxergar a depender da estrutura, mas se for mais complexo, eu sempre gosto de confirmar fazendo a simulação, vendo lá, colocando minha carteira como minhas ações como defesa daquela estrutura para ver como vai ser o payoff. Então começou assim, cara, começou com uma coisa pessoal, com uma coisa para meu próprio uso. Depois eu vi que não tinha ferramentas legais na internet, comecei a divulgar o site no final de 2018. E hoje a gente está com quase 7 mil pessoas cadastradas. Hoje bateu online 200 pessoas, mais de 200 pessoas procurando opções de petro, quer dizer, como você falou, né? As pessoas agora estão querendo olhar as opções quando o mercado está bem nervoso. Então, assim, tem bastante funcionalidade gratuita, como você falou, e o que falta hoje é a gente colocar dados em tempo real, que deve estar pronto até o final do mês. E aí, claro, como os custos são bem elevados, a B3 cobra absurdos para você ter um market data, a gente vai ter uma mensalidade, mas ainda assim a gente está pensando no cara que está começando, o cara que só quer ver uma parte ali em tempo real e não vai ter outras partes do site. Então, a gente está fazendo algo realmente para democratizar o conhecimento de opções, porque no momento desse o cara está preparado, né? Exatamente. E querendo ou não, o mercado de opções é um mercado mais complexo, né? Bastante. Então, se você tem mais barreiras ali para o cara estar estudando sobre o mercado de opções, acaba complicando mais ainda para o próprio aprendizado, para que o cara consiga realmente extrair dinheiro desse mercado, né? Então, é bem legal o seu projeto. Como é que faz para ficar por dentro das novidades? Cara, a gente tem Instagram, tem o Facebook também. E se você entrar no opções.net.br e for até lá embaixo no final da página, você consegue ver todas as redes sociais. A gente posta algumas coisas no Twitter também, faz alguns estudos, estudos de liquidez, estudos de volatilidade implícita. E também algumas coisas que eu implementei foi para enxergar o que não tinha na internet. Por exemplo, gráfico de volatilidade implícita, visão de volatilidade implícita de todos os strikes e todos os ativos, que é que eu chamo de visão 3D.
Então, você consegue ver lá como está a volatilidade desse vencimento, do próximo vencimento, até 2021, 2022, se tiver opções lá. Porra, legal. Então, como você não tem opções em todos os strikes aqui, todos os vencimentos, eu tive que fazer essas barras para que a gente consiga enxergar, já que a gente não consegue traçar uma curva de volatilidade, que dá para fazer, mas tem que fazer interpolação. Isso que é interpolação, né? Exato, é uma coisa que a gente vai implementar futuramente. Pô, bacana. O legal de opções lá nos Estados Unidos, né? Tem operado as opções lá nos Estados Unidos, é que você pega uma porrada de ativo, tem liquidez para 722 dias de call, de put, então é um negócio absurdo, né? Eu estava até mostrando o lançamento coberto, porque tem uns ativos, umas empresas com a volatilidade implícita tão alta que você pega lançamento coberto pagando 53% de taxa para coisa de 7 dias. Então, negócio pelo menos nesse momento, né, que a volatilidade implícita subiu, mas é um negócio surreal, né? Mas o cara sempre tem que estar ligado no risco, né? Porque se ele está recebendo essa taxa, ele está comprando o risco de alguém. Exatamente. Ele tem que estar consciente que ele está comprando o risco, então ele tem que fazer simulações, saber o payoff que aquela estratégia pode dar e, eventualmente, fazer uma posição dentro do patrimônio dele. Você tem que ter noção do risco, né? Sempre entender quais são os riscos da operação. Se você está recebendo boa rentabilidade, é porque tem um risco aí que está por trás, né? E, inclusive, tem muita empresa ali de exploração de hidrocarbonetos, de exploração lá de petróleo. Você estava até falando um pouco mais, né, do que se acredita lá que essas empresas podem quebrar. Vamos para o momento de conspiração aqui. Tentar estimar o que eventualmente pode vir a acontecer nos próximos dias. A gente estava falando que a Arábia Saudita derrubou os preços de petróleo, uma dificuldade de negociação com a Rússia, só que indiretamente, ou talvez até propositalmente, afeta os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, que eram antigamente importadores de petróleo, hoje eles exportam bastante petróleo, só que eles exportam o shale gas, né, que é um processo de cracking, que eles chamam. Então, ele usa bastante água, quebra bastante pedra para extrair aquele óleo, só que é muito caro isso aí. E as empresas são extremamente alavancadas, estão bastante endividadas, e certamente eles não vão conseguir sobreviver muito tempo com o preço de petróleo no nível que está agora. Se mantiver ou eventualmente continuar caindo o petróleo, essas empresas certamente vão quebrar. E quando uma empresa dessa grande quebra, vai acabar quebrando... Sai arrastando um monte, vai quebrando um monte de coisa, vai quebrando o banco. A gente pode ter uma bola de neve. Então tá aí, para quem está com put na mão... ainda dá para segurar um pouquinho. Ainda dá para segurar um pouquinho. Dá dúvida, segura pelo menos a parte ali da proteção, né? Tem espaço para cair. Pô, legal. Estava vendo também sobre essa questão do coronavírus, né? E o pessoal falando que era muita... essa parte de conspiração, né, teoria da conspiração, falando que era muita coincidência, né, o coronavírus surgir depois de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos e que os caras estão num problema bem forte de falta de abastecimento de alimentos. Sim. Então, o que se estava especulando ali, né, naquela conspiração, é que a própria China jogou no ar esse caso de surto de coronavírus, começou a botar alarde para não ter aquele ano novo chinês, onde tem o maior consumo de alimentos da China, e para não pressionar a inflação através dos preços, né? Então... É possível. Eu não sou muito das teorias de conspiração, mas eu não acho impossível. Eu não acho impossível, não. Engraçado que quando surgiu a notícia do coronavírus, o mercado respondeu, depois ele fingiu que aquilo não tinha acontecido. Aí, numa virada de um final de semana, o mercado voltou caindo bastante. Acho que foi um pouco antes do Carnaval. Na segunda-feira, o mercado teve uma queda bem significativa. E aí ele esqueceu novamente o coronavírus. Aí agora vem essa briga do petróleo. Então, assim, o mercado parece que esquece as coisas. Ele assimila aquela situação. E depois, quando acontece qualquer coisa um pouco fora do previsível ali, ele volta a responder com quedas brutais. É muito louco, né? E vamos lá, o que você dá de sugestão assim para a galera nesse momento de mercado? Com esse tempo que você tem aí de mercado, já 2 circuit breaks aí que você já pegou. Batizado já. Para quem está se batizando agora, qual que é a sua dica? Cara, a primeira coisa é a educação. Sem educação, o cara pode passar por problemas muito graves. Numa situação dessa, ele pode estar se desfazendo de uma carteira que pode ser vencedora. Né? Ou, eventualmente, pode estar fazendo estrutura que vai quebrar. Então, a educação é a primeira coisa. E eu acho que tem uma galera trabalhando legal. Você é uma dessas pessoas. Bacana. Gosto muito da sua
proposta do cara que está começando agora, ele ter estruturas em que o capital dele está protegido, então assim ele não vai ter uma perda, a maior parte do patrimônio dele está ali conservado e eventualmente ele vai alavancar um pouquinho. Eu acho isso muito importante para que as pessoas vão se habituando com o mercado financeiro, vão aprendendo estratégias um pouco mais arriscadas e aos pouquinhos eles vão avançando, né? Porque às vezes a gente recebe muito marketing hoje em dia com propostas absurdas. Ficar rico do dia para a noite. Em um mês, né? 20% no dia. Então, e as pessoas que não têm noção de juros, não têm noção de mercado financeiro, acabam caindo nessas lorotas, achando que a bolsa é cassino. E o nosso mercado vai, aumenta o número de CPF, depois tem uma queda dessa, eventualmente a gente não sabe se vai preservar esse número de CPF, as pessoas vão cair fora. Depois dessa movimentação, assusta muita gente, né? Então, eu acho que as pessoas têm que aproveitar esse momento para se educar. Na verdade, todo momento de pânico, muitas vezes ele esconde oportunidades, e os momentos de euforia, na verdade, são momentos para ter medo, na verdade. E as pessoas acabam seguindo o caminho oposto, né? Seguindo a manada, né? Exato. Depois que você fica calejado, que você vai começar a pensar no que você fez de errado e o que você poderia ter feito de certo, né? Eu acho que é interessante também olhar os grandes caras, né? Os caras que estão aí há 20, 30, 40 anos gerindo patrimônio. Por exemplo, o Buffett, com toda essa euforia da Bolsa Americana, ele tinha mais de 100 bilhões de dólares em caixa. Por que o cara que mais entende de investimento no mundo está com 100 bilhões parado? Cara, tem um motivo. As coisas estão muito caras. Tem alguma coisa que ele está enxergando. Né? Exatamente. Ray Dalio também fez uma aposta bem grande contra a Bolsa Americana, que vence agora em março. Então, provavelmente esse vai ser o melhor ano dos fundos dele. Ele fez uma aposta bem boa e eu acredito que vai performar muito bem os fundos dele. Então, esses caras que estão aí, né, 20 anos, 30 anos, com conhecimento de mercado, acompanhe, observe o que ele tem feito, observe o que ele tem falado. Bacana. Porque você não vai conseguir essa informação com o seu vizinho, cara. Não vai ter. Nem com o taxista, nem com o cabeleireiro, né? Exatamente. Então é isso. Também acho que é importante, nesse momento, ter, na verdade, muito mais do que buscar ficar rico do dia para a noite, é buscar conhecimento, ter disciplina, buscar trabalhar com consistência, né, naquela sua estratégia, naquilo que você faz, um degrau após o outro e sempre com paciência, né? Não perder a paciência nesses momentos de euforia do mercado. É importante falar que o mercado de opções, ele dá, sim, chance de ganhos de 1.000%, de 2.000%, mas isso vai acontecer num evento extraordinário. Não são todos os dias, né? Exatamente. O que a gente viveu hoje foi um evento extraordinário. E sua vida não vai ser de eventos extraordinários. Vai acontecer a cada 2, 3 anos ou 10. Então, você não pode pegar seu patrimônio inteiro e fazer uma aposta que, eventualmente, num acidente, vai dar um retorno alto. Então, acho que a educação é essencial, cara. É isso aí. Bom, então a gente finaliza aqui nosso primeiro podcast, o Opcionalizando. Agrinei, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bacana. Já está no ar o nosso episódio. É isso. Nos vemos na próxima, então. Valeu, galera. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado.